com vocês. Nós estamos aqui no Rema completando 30 anos nesse podcast especial e nós temos um casal ilustre aqui, um casal maravilhoso que também vai abençoar a sua vida, vai impactar a sua vida com as histórias do que Deus fez com ele através do Rema. Então, quero que você conheça o nosso querido Renato. Nosso Renato, ele é diretor executivo do nosso ministério e ele é supervisor das nossas igrejas nas regiões do Norte, Alagoas e no Japão. Então, olha que responsabilidade grande. Nossa querida Clícia, ela é uma psicóloga, ela também trabalha na coordenação do RH do nosso ministério e ela é professora do Rema e está auxiliando o nosso querido Renato na supervisão e tem feito um trabalho de grande excelência. Vocês vão ver a história deles antes do Rema, durante o Rema e o que Deus tem feito até hoje. Olá, meu querido Renato, você pode dar a sua saudação pessoal, depois a nossa querida Clícia. Olá, querido Abraão, é uma grande alegria poder estar aqui, frente a frente com Abraão. Oh! Meu Deus! Ai, É é uma uma honra para mim, cara. Poxa vida! Vai lá. E num momento tão especial de comemoração dos 30 anos do Rema. Sim. E é realmente uma marca que precisa ser lembrada e que merece toda a atenção especial. Então vamos conversar aqui, eu sei que vai ser um tempo muito bom com o senhor Sucesso, aqui. vai ser sucesso. Maravilhoso. Oi, Clícia. Oi, Abraão. Fala aí, como é que você dá uma saudação aí pro pessoal aí? E é um prazer ter vocês dois aqui conosco, tá? Muito bom estar com você aqui hoje, nesse bate-papo. O Rema, ele tem um grande impacto na nossa vida, em tudo aquilo que foi construído na nossa vida espiritual, ministerial. Sim. E é uma grande alegria sempre falar da escola e daquilo que o Rema fez na nossa vida. Que essa escola impactou a nossa vida, né? Amém. Deixa eu logo perguntar a vocês dois, né? Você pode responder agora, Clícia, depois. Como vocês conheceram o Rema? Em que situação vocês estavam quando vocês encontraram o Rema, né? Como você chegou no Rema? Quem apresentou o Rema para vocês? Vocês ouviram falar? E como estava a situação financeira? Se era solteiro, era casado? Me conta aí. Você, depois ela. Eu conheci o Rema em 2001. Na época, eu estava chegando no Rio de Janeiro, tinha ido para lá para continuar meus estudos, fiz faculdade de economia em Uberlândia, me converti lá e fui fazer mestrado no Rio. Você é de Uberlândia? Eu sou natural do Rio. Ah, sim. Natural do Rio, mas por ocasião aí de algumas mudanças com a família, com os meus pais, sim, eu acabei indo para Uberlândia para estudar lá, para fazer faculdade. E quando eu terminei meus estudos, eu quis continuar no mestrado, fazendo o mestrado, e fui para o Rio. Uhum. E chegando lá, eu já estava já vinha orando a respeito de um lugar que eu pudesse congregar e também um lugar que me oferecesse a oportunidade de poder crescer em Deus, de conhecer mais a palavra. Eu sempre depois que me converti, né, sempre fui muito interessado em estudar a Bíblia, lia Sim. muito. E aí eu conheci um rapaz num show de um grupo de música gospel, né, que estava se apresentando numa outra igreja, e conheci um rapaz do Verbo da Vida que estava lá, e ele me convidou para ir num culto do Verbo da Vida. Que é isso. E aí a gente foi, né, eu fui, e hoje esse rapaz ele é co-pastor de uma das nossas igrejas no Rio. Então, desde que eu conheci... E lá tinha o Rema? Tinha, na época, o Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. Sim. Né? E aí eu conheci a palavra no culto, né? E foi uma experiência maravilhosa. Esse amigo, né, que me convidou para o Verbo da Vida, eu me encontrei com ele agora na Conferência do Sudeste, e ele falou assim: rapaz, eu lembro até hoje qual foi a ministração do pastor Marcos Honório, porque foi uma ministração especial, impactante. E, de fato, foi mesmo, né? E me cativou. Então, eu conheci a palavra, né? Conheci, na época, o centro de treinamento, indo na igreja e entendendo, né, como sendo apresentado, na verdade, a escola através dos amigos da igreja mesmo, do pessoal que eu conheci na igreja. Nesse período que você visitou a igreja, no outro ano, você já entrou no mesmo ano, você já fez o Rema? Eu conheci em 2001 e já fui me preparando, me organizando para fazer o Centro de Treinamento Bíblico, né, o Verbo da Vida, em 2002. Sim. Aí eu iniciei os estudos em 2002, mas foi um período também, no início de 2002, foi o período em que eu conheci Clícia.
Uau. Indo para Uberlândia, visitando. Meus irmãos moravam lá, visitando alguns amigos. Conheci Clícia. E aí a programação da minha vida sofreu algumas alterações. Né? Porque eu me planejei inicialmente para fazer o Rema, fazer os 2 anos de curso. E fui conhecendo Clícia e rapidamente a gente decidiu, né, se casar. E ela não podia ir para o Rio porque ela estava estudando psicologia na época. Sim. E a opção que a gente tinha para poder continuar, né, o casamento, o relacionamento, era eu retornar para Uberlândia. Sim, sim. Aí eu voltei para Uberlândia 6 meses depois, né, mas fiz 6 meses do centro de treinamento. Sim. Então, essa minha primeira experiência me deu uma bagagem que me deixou ainda mais desejoso de mergulhar nessa palavra, conhecer o Rema. E eu me lembro que alguns amigos falavam assim: rapaz, termina o curso, cara. Você vai para Uberlândia, você vai esquecer tudo que aprendeu. Né? E ficavam tentando me convencer a ficar. E eu tinha realmente muita vontade de ficar. Né? E foi por uma situação bem particular, a interrupção do curso. Né? Sim. Mas valeu a pena demais. Mas não dá para esquecer por causa da leitura dos livros, né? Não dá para A esquecer. palavra. Eu agarrei, durante esse pouco tempo, eu agarrei a palavra de uma forma tal, que deixou ainda mais aceso o desejo de fazer o curso. E não somente de fazer o curso, mas quando eu voltei para Uberlândia, o desejo agora era fazer em Campina Grande, que era a sede do ministério. Né? Então, vou deixar a Clícia falar um pouquinho. Sim. Como foi, Clícia, o Rema, né? Aí a gente, o Renato, na época, não tinha nem Verbo da Vida em Uberlândia, nem Rema. Sim. E depois a gente começou as reuniões na nossa casa, a igreja surgiu, o ministério mandou um pastor para lá, o pastor Rosilon. Então a igreja começou a ser estruturada, mas ainda era pequena, não tinha previsão para o Rema. E esse nosso desejo de tá fazendo a escola... Você fazia o Rema nesse período? Não. Só ele? Não tinha Rema em Uberlândia. Porque ele começou no Rio e voltou para Uberlândia para a gente se casar. Então lá não tinha Rema, não tinha nem Verbo da Vida, nem Rema. Aí começou a igreja. Caramba! Aí a igreja lá começou em 2004. Né? E a gente com esse desejo, em contato com as pessoas que Renato conheceu quando ele fez o Rema. Então a gente em contato com os ministros. O pastor Rosolão foi morar lá para pastorear a igreja. E a gente com esse desejo. Mas não tinha ainda uma previsão do Rema ir para lá naquela época. Então a gente se organizou e viemos para Campina Grande. Aí nós nos mudamos. Na época eu trabalhava em Uberlândia, dava aula numa faculdade, trabalhava com RH numa empresa. Aí pedi demissão do trabalho. Renato, na época, conseguiu uma transferência do banco que ele trabalhava, mas a gente estava disposto a deixar tudo. Porque a gente tinha esse desejo de vir para Campina Grande fazer o Rema. E era interessante porque, na época, algumas pessoas tinham Rema mais perto. Né? Tinha Belo Horizonte, Brasília, né? São Paulo. Maceió. Então, a gente teve contato com alguns pastores que falaram: vem pra cá, vem fazer o Rema aqui. Aí teve gente que chegou a falar assim com a gente: vocês vão pra Campina Grande, vocês vão ficar no banco, sentados no banco, porque na igreja a gente era porque a gente era muito ativo na igreja, né, e tudo. Só que o nosso desejo era aprender a palavra e servir, não importava, né? Então a gente veio, Renato conseguiu. Então em 2008 nós fizemos a nossa mudança, Renato conseguiu essa transferência. Como eu falei, para a gente, isso não era uma coisa definitiva que mudaria a nossa opinião. E em 2008 nós viemos e começamos a fazer o Rema e nos graduamos em 2009. Caramba! Foi maravilhoso. E aí o negócio foi acontecendo, né? A gente vai chegar lá. A matéria que te marcou, os dois. Para mim, a matéria mais marcante foi Justiça de Deus, em 2001, ou melhor, em 2002, né? Quando eu comecei, durante esse período de 6 meses, que eu pude fazer a escola no Rio. Na época, eu dividia... Lembra do professor ainda, né? Lembro, Marquinhos. Marquinhos foi? Eu tive 6 meses, mas foram 6 meses muito impactantes, porque eu tive aula com Marquinhos, na época, né? Natan, pastor Marcos Honório, pastor Bud passou por lá, ele não me deu aula, mas ele ficou hospedado no apartamento, porque eu dividi o apartamento com o Natan, que era o diretor da escola na época.
Então ele ficou hospedado com a gente. Eu não tive aula com ele, mas tinha ele Rapaz, em que casa. legal, cara. Então eu ficava perguntando muito, aproveitei demais. Então a palavra ficou bem, bem E fixada. dava para conciliar o rema e a correria do dia a dia do teu curso? Dava, né? dava. Porque as aulas eram durante o dia, então à Aham. noite eu estava liberado no- para fazer no o curso, rema, né? para fazer o rema. Aham. Aí a matéria de justiça de Deus foi realmente impactante para mim, porque eu me lembro que aquela consciência de justiça, né, chegou de uma forma que mudou. É como alguém que não está enxergando bem, está com a visão desfocada, e quando recebe um óculos que ajusta a sua lente para que você consiga A pessoa se sente. ver todas as coisas de uma maneira diferente, a partir de uma perspectiva diferente. Foi a impressão que eu tive quando essa revelação chegou, né? Então, eu me lembro bem disso. E quando a gente veio para Campina, ao longo dos 2 anos, a gente teve muitas histórias impactantes também. Mas o que mais me marcou, o que eu trago como uma recordação mais forte, foi essa experiência na matéria Justiça de Deus. E tu, Clícia? O rema foi muito... Todo o rema, assim, eu lembro, a primeira matéria foi sobre fé com o pastor João. Aí, vida de fé e aquela... Meu Deus! Aí depois foi Janaína com a autoridade do crente. Não, essa é a melhor, aquela coisa. Toda a matéria é a melhor. Mas eu me lembro muito que nós tivemos o privilégio de ter aula com o pastor Bud e Jane. Então, o pastor Bud deu aula de manifestações e Eita, Jane deu legal. aula para a gente sobre vida de prosperidade. E eu lembro, a gente estava até comentando hoje, né? Na época que Jane deu vida de prosperidade, a gente estava com um desafio, porque eu estava grávida do meu primeiro filho, né? Do Pedro. E a gente morava de aluguel e o dono da casa pediu a casa. Foi nada, E aí a gente, naquela coisa, eu com o barrigão. Aí o Renato falou para ele, não, para a gente sair da casa eu preciso ter uma outra casa. Aí a gente falou, por que não comprar uma casa? Só que uma coisa assim, naturalmente falando, não tinha como a gente fazer isso naquele momento. O tempo hábil não era suficiente. Sim. Teria que ser financiar toda aquela questão. E o Processo. dono da casa pedindo a casa. E a gente tendo vida de prosperidade com a Jane. E assim, ela além de ser uma mulher ungida, vive o que ela prega. Então foi maravilhoso. E nesse tempo dessa matéria, em tempo recorde, a gente se mudou, comprou uma casa, teve a liberação do financiamento, conseguiu um valor maravilhoso, uma negociação. Foi uma coisa assim, sobrenatural durante essa matéria. Então, a gente teve muitos testemunhos palavra, né, durante as matérias. A vida de prosperidade com o Jane foi espetacular. Realmente. Como o rema foi importante para o seu chamado e para o trabalho de vocês? O rema, ele desperta você para muitas coisas em Deus. Desperta também para o chamado. E para mim a importância fundamental foi essa. Eu nunca me vi atuando de forma ministerial antes do rema, antes da escola. Né? Essa perspectiva de uma vida ministerial, de um chamado ministerial, ela foi despertada na escola. Né? A gente, no início, não sabia muito bem como a gente ia se mover, o que a gente ia fazer, mas o rema, pouco a pouco, né, a cada módulo, a cada palavra que a gente ia recebendo, as visões iam ficando mais claras, né? E aí a gente foi crescendo dessa forma. A gente veio para Campina Grande por causa da palavra, né? Porque a gente queria ser ensinado, né, sobre essa visão, mas porque a gente também queria conhecer como o rema funcionava de forma institucional. A gente não queria ir para um outro lugar porque era a experiência de sala de aula, né, que a gente queria, mas a gente queria mais. A gente queria entender como a estrutura de funcionamento do rema acontecia, né, como a instituição funcionava, como o ministério funcionava. Isso para a gente era muito importante. Quando a gente veio para Campina, a gente tinha alguns vislumbres do que fazer depois. A gente pensava, por exemplo, em ir para alguma cidade e abrir uma igreja. A gente tinha tido a experiência em Uberlândia,
Eu me lembro que a gente às vezes ficava olhando no mapa algumas cidades, né, amor? É. Vocês fazendo remo e já calculando isso. A gente fazia isso já em Uberlândia. Antes de vir. Caramba! Pensava, vai fazer o rema e para onde a gente vai depois, né? E ficava orando por algumas cidades, algumas capitais, né? Também. Hoje, onde vocês estão hoje aqui, né, desfrutando dessa obediência ao Senhor, né, de tudo que Deus está fazendo na vida de vocês dois e da sua família, vocês não imaginavam isso não, né? Rapaz, Nem não. de entrar no Pensar ministério, trabalhar no ministério, estar do lado de diretoria, ser executivo hoje, não tinha noção não, né, Clícia? Não. Trabalhar no ministério, eu acredito que passa pela cabeça de algumas pessoas, com certeza. O desejo, O né? desejo, Esse né? desejo. Você vir para Campina e ter uma experiência aqui para entender ainda mais como tudo funciona. A gente tinha como um legal. desejo, né? Mas a gente não imaginava como tudo ia se flui, desenrolar, né? Como tudo aconteceria. Então, para a gente foi uma alegria, uma A surpresa formatura de enorme. vocês foram onde? Nossa Foi formatura foi na Lembra? igreja sede, né, Foi amor? na sede mesmo? Em 2009. Era Janaína ainda, né? Janaína Janaína era era- diretora, era né? Era, diretora. foi nossa diretora. Caramba, foi já no prédio grande. Já É. no prédio Já grande. no prédio. Não tinha essa estrutura maravilhosa como tem hoje, né? Agora, o rema a gente fez na Prata. Só a formatura que foi na igreja. Ah, sim. A gente ainda é do rema da Prata. Ah, tá. E depois Foi a antes gente já da se mudou construção. pra... Cara, que legal. Então, diz aí, Clícia, também como foi essa... Além dessa sua experiência, qual foi outra mais marcante na sua vida? Do rema e dessa palavra aí, você vai ter que funcionar agora. Quando a gente tinha um desejo muito grande de ter um filho, né? E a gente já tinha uns 5 anos de casado, aí falou, não, então já está no tempo de engravidar. E no segundo semestre do segundo ano, eu fiquei grávida, né? Então, eu me formei barriguda no rema. E eu tive, no começo da gravidez, eu tive um problema na gestação. E que quando eu fui fazer ultrassom, o bebê ainda estava pequeno, né? Quando fez ultrassom, não viu o bebê. Então, eu tinha um exame de positivo, mas quando fez ultrassom, não tinha bebê. E a médica falou, não, faz um repouso, vou te dar... Me deu as instruções, falou, daqui 15 dias você repete. E, assim, foram 15 dias desse repouso intensos de confissão da palavra. E como o rema foi Caramba. importante no sentido do controle dos meus pensamentos, né? Sim, das Da- emoções. Das estratégias que o rema nos ensinou em relação a guardar o coração sobre pensamentos, relatórios, que às vezes pessoas, não, porque já aconteceu com fulano, não se preocupa não, você engravida depois. Aquela coisa assim, pessoas que às vezes não vinham, nem todo mundo vinha para nos estimular, mas a palavra que a gente estava recebendo, como Meu foi Deus. importante para nos mantermos firmes em confissão, e a confissão vai ter um bebê quando fizer ultrassom. E quando a gente fez ultrassom depois, né, 15 dias depois, estava lá o Pedro, e a gente teve um momento assim que eu estava em casa, orando em línguas, confessando a palavra. Aí eu fui no quintal da casa, tinha um pezinho de melancia, né, amor? A gente até tirou foto depois. E eu ali orando, né? E tinha uma melancia, porque a melancia é um pé rasteiro. Então, o fruto não estava na terra, ele estava num cimento. Então, porque a raiz estava na terra, mas o fruto estava naquela parte que aparentemente não tinha nada. Então, o Senhor trabalha. Aí o Espírito começou a falar comigo sobre assim como aquele fruto que aparentemente não estava ali sendo visto, conectado àquela raiz, assim seria com a gente, né? E veio Meu Deus. aquela palavra no meu coração. Que O seu massa. filho será Pedro, forte como uma rocha. Eu nem sabia que era um menino nem nada, a gente tinha um desejo de ter um menino. Sim. E aí eu tive essa experiência, e Renato, meu Deus, como o Renato foi importante no ânimo, me ajudando, né, nessa questão. E quando fez o ultrassom, tava lá o bebê. Caramba, que massa. É. E hoje é um menino abençoado, toca, né? É, Tá bem envolvido nas 12 coisas. anos, já tá um rapaz. Me diz uma coisa, Renato, me fala sobre agora você tá
Desse outro lado, qual está sendo sua experiência, né? Falando da experiência como foi aluno, né? Essa sair de uma cidade para vir morar em Campina Grande, largar tudo, trazer a esposa. Você não conhecia ninguém aqui ainda, né? Na época a coisa foi fluindo. Hoje você como executivo, como professor, tanto a Clícia também pode falar sobre isso. Qual está sendo sua experiência, o que você pode passar para as pessoas que estão nos assistindo? Antes de entrar propriamente na pergunta, Sim. ou melhor, na resposta, eu me lembro de um episódio bem interessante também, que ocorreu conosco, né? De fato, esse deslocamento de Uberlândia para cá foi um movimento que exigiu bastante de nós, né? A gente deixou trabalho, como Clícia comentou, deixamos trabalho, deixamos família, e isso fez com que a gente valorizasse o Rema de uma forma diferente. Porque muitas vezes, né, aquilo que você valoriza, você valoriza as coisas de uma forma que é proporcional ao sacrifício que você faz para poder tê-la, para poder ter acesso àquilo. E como o nosso sacrifício, entre aspas, foi relativamente grande, né? Eu fico pensando em como é maravilhoso para as pessoas que têm o Rema na sua cidade e que têm a oportunidade de fazê-lo. Mas, por outro lado, como é importante reconhecer o valor dessa oportunidade e não deixar para depois. E eu me lembro que uma vez eu saí do banco, eu vim transferido pelo banco e às vezes eu saía no horário um pouco mais tarde. De vez em quando saía depois das 8, né? E a escola começava às 8. E Clícia ficava me esperando na porta do banco para a gente poder seguir para a escola. Eu me lembro que uma vez eu saí do banco e entrei no carro e Clícia estava chorando lá. E eu fiquei cuidadoso, né? A gente chegando, né? Há poucos dias a gente estava em Campina e ela chorando e disse: meu bem, o que foi? O que houve? E ela: eu não quero chegar atrasada. Eu não quero chegar atrasada. Rapaz, na hora Foi forte, hein? eu fiquei feliz, né? Porque era só isso, porque Não era uma não coisa era nada grave. demais, né? Mas me chamou muita atenção que, de fato, né, a gente chamou muito a atenção como era importante para ela não só estar no Rema, mas não perder nada. Sim. Chegar no horário e aproveitar tudo que, né, os professores, tudo que cada módulo, cada matéria poderia oferecer para a gente, né? E estar hoje do lado de cá, do lado de quem está ajudando a fazer esse mecanismo funcionar, para a gente é muito especial. A gente se sente como parte, né, como uma parte importante dessa missão de continuar a visão que o pastor Bud e Mama Jen trouxeram para cá. Sim. Então, cada professor ele tem esse papel, né, de carregar uma parte da visão. Estar em sala de aula, poder divulgar o Rema, poder falar da escola com irmãos, com outros pastores, né? Então, para a gente é maravilhoso a gente entender que, no momento, o Rema foi uma bênção para nós e agora, de certa forma, a gente pode ser uma bênção para a visão, fazendo com que ela se estenda, cooperando com o avanço, com o crescimento dela, aonde quer que o Senhor nos permita chegar. Sim. Então, é uma experiência maravilhosa. Para você, Clícia, como você consegue conciliar as atividades do ministério, que são grandes demais, suas viagens, ajudar ele na supervisão, né? Como mulher, esposa dele e como mãe? Como é que você consegue pegar essa coisa, né, que você aprendeu no Rema e aplicar e, sabe, encaixar e dar tudo certo para vocês? É uma pergunta, Brown, que muita gente faz, sabe por onde a gente passa, né? Principalmente as mulheres, né? Elas ficam querendo saber como que a gente administra a nossa família. E eu vou te dizer, a matéria do Rema, Família Cristã, é uma matéria muito importante, traz muito equilíbrio sobre o papel do homem, o papel da mulher. E eu vejo que eu vou dizer assim, o sucesso, porque eu vejo que a gente consegue lidar bem, administrar bem essa questão, é justamente por nós entendermos lá em casa o nosso papel, o papel de cada um. Então, existe uma cooperação entre mim e o Renato na condução da casa, na gestão das crianças.
Então, um supre o outro. E existe uma organização a gente tem uma organização da nossa agenda. Por exemplo, a gente evita ao máximo viajar juntos nessa fase das crianças em escola e tudo. Sim. Mas se for necessário, a gente viaja junto também. Só que a gente tem, quando um não está, o outro está suprindo nas tarefas da escola, no levar para a escola, no acompanhamento. A prática que a gente tem com as crianças do ensino da palavra em casa também, de leitura da Bíblia, de oração, ter oração com eles pela manhã, orar com as crianças à noite. Aham. Então, essa prática que a gente aprende, inclusive, no Rema, que a gente faz na nossa casa, faz com que a gente consiga lidar bem com isso. A gente tem uma organização da nossa agenda em que a gente busca reservar pelo menos um final de semana para estar exclusivo com as crianças. Então, ver algum feriado, alguma coisa, para a gente ter um tempo exclusivo com eles e para a gente estar junto também, né? Como casal, como família. Então, praticar os princípios da palavra sobre aquilo que Deus me chamou para ser, eu não querer assumir uma coisa que eu não sou dentro de casa. Então, eu ser realmente a esposa, a mulher que o Renato precisa, cuidando do meu marido, dos meus filhos. A gente ser aquilo que Deus nos chamou para ser é o caminho, o melhor caminho para que a gente possa ter equilíbrio na família. Muito bom, muito bom. Nato, me diz como surgiu a oportunidade de ser supervisor do nosso ministério e as suas experiências, né, supervisionando as igrejas, né, do norte, né, Alagoas e no Japão, né? Me fala aí dessa experiência, desse desafio que Deus colocou nas tuas mãos. Então, quando nós começamos a servir aqui no ministério em 2008, que foi o ano em que a gente chegou aqui em Campina. Uhum. Na época, Clícia foi convidada por Guto para desenvolver um trabalho aqui no ministério. Na época, a gente tinha em torno de 25 pessoas, né, que trabalhavam aqui. E ela fez um trabalho na área dela, como psicóloga atuando em recursos humanos. Uhum. E 3 meses depois, Guto e Canrobé me convidaram para poder estar aqui dentro, ajudando, na ocasião, como coordenador financeiro. E aí, gradativamente, a gente foi se envolvendo com algumas atividades de acordo com as necessidades que iam surgindo. E Guto me convidava para algumas viagens, para algumas reuniões com pastores, algumas viagens de supervisão. Então, a gente foi, de uma forma, pela iniciativa, pela disponibilidade, pelo interesse em ajudar, né, a gente foi estando perto, cooperando com aquilo que a gente podia, né, com aquilo que a gente sabia. E, por causa do crescimento, então, Guto foi confiando algumas igrejas, né, alguns pastores, para que a gente pudesse estar acompanhando. E, então, o processo foi acontecendo dessa forma, né? Uhum. Em Alagoas, a gente fez algumas viagens para lá e durante essas viagens a gente aprendia demais. Aprende até hoje, né? Sim. Mas para a gente que estava começando no ministério, né, cada conversa com o Guto era uma sala de aula. Uhum. Né? Cada viagem era como uma matéria da escola de ministros. Uhum. As reuniões com os pastores, as situações que eram situações próprias do ministério, Sim. né? Coisas que são necessidades que os pastores têm de aconselhamento, de acompanhamento. Então a gente foi aprendendo com ele, com Suelen, com Canrobé, com os irmãos da diretoria que na época estavam aqui conosco, né? Maneco, João Roberto. Pastor João, na época, ele estava mais conectado com a igreja, mas ainda assim a gente observava a maneira como o João atuava como pastor e sempre foi muito bom, um exemplo para a gente, né? Então a gente foi amadurecendo e crescendo junto com o ministério na medida em que as igrejas iam nascendo, as escolas também. Quando nós chegamos aqui em Campina, em 2008, nós tínhamos 86 igrejas, né? Hoje são 452. Olha. Então, o crescimento ele vai exigindo que a estrutura se torne mais robusta para que os pastores continuem sendo acompanhados. E os pastores precisam ser... todo pastor precisa ser pastoreado, né? Sim. Precisa ser acompanhado, Sim. enfim. E aí a gente foi cooperando, né, com o Guto junto com o próprio crescimento do ministério. E aí
Guto foi sinalizando, né? Guto foi orientando para que a gente pudesse estar mais perto numa determinada área, em outra área. E aí a gente foi mergulhando nesse trabalho de supervisão. Né? Hoje a gente tem muitos supervisores regionais, a gente tem irmãos da diretoria que nos ajudam na supervisão também. Né? E a gente vê de lá para cá, graças a Deus, né? Como o ministério foi se estruturando e esse trabalho foi funcionando de uma maneira melhor. Né? E o Rema tem sido uma coluna forte, né, Clícia, para essas igrejas, para esses pastores, né? Certeza. Diz uma coisa, vocês não só conversam com os pastores, com ministros, né? Vocês lidam com todas as, vamos dizer, classes de pessoas na igreja, né? Sim. As que não têm Rema e as que têm o Rema, né? Quando você olha para um casal assim, parecido com vocês, qual o conselho vocês dão para ele? Em relação justamente ao Rema, né? O conselho que vocês dão para ele assim, cara, faz o Rema, ou volta para o Rema, o que vocês falam para ele? O que vocês se veem? Poxa, a gente fez a mesma coisa, largou uma cidade, largou isso, passamos por aquilo, e o que me trouxe até aqui foi isso aqui. Qual o conselho que vocês dão? Só tem essa pergunta, eu vou perguntar mais outra coisa para a gente analisar aí. Eu vejo, quando a gente vê um casal com esse potencial, às vezes, que a gente identifica nas pessoas, o coração desejoso de servir ao Senhor, né? Essa intensidade para servir. E a palavra, ela potencializa esse coração. Então, quando você vê uma pessoa que tem aquele desejo para servir e, às vezes, está sem saber como fazer, não se encontrou ainda, a questão do fazer o Rema, porque tem pessoas, às vezes, que têm anos de crente, né, Abraão? Sim. Às vezes fez um curso de teologia. Sim. Aí ele fica... Mas você vê, quando a pessoa toma a decisão para poder fazer o Rema, que é uma escola prática, é uma escola que ele aprende, ele vai aplicando na vida dele, é uma escola que traz um entendimento simples e tão profundo da palavra, você vê essa potencialização da capacidade das pessoas de servir ao Senhor. Então, ele começa a ter um entendimento sobre quem ele é, o que ele pode fazer, como ele pode avançar, as ferramentas espirituais que ele ganha por causa do conhecimento da palavra. Então, o nosso estímulo para as pessoas, né, que servem ao Senhor é sempre nesse sentido, para que eles possam se aprofundar nesse conhecimento e como é revelador você ver esse potencial sendo aumentado das pessoas, né, amor? É verdade, porque o Rema, o Rema é algo muito específico, uma visão muito direcionada para amadurecer todo cristão, para uma vida cristã mais plena e também para a vida ministerial. Ainda que você seja, na sua igreja, o seu pastor ensine, né, pregue a palavra da fé, o seu pastor, sendo um graduado do Rema, ele ensine aquilo que seriam as matérias do Rema, ainda assim é diferente. Existe uma unção específica na escola para sistematizar o ensino que vai impulsionar algumas coisas em você que a igreja local não consegue fazer na velocidade que o Rema faz. A igreja local tem o seu papel fundamental, importantíssimo, né? Estar envolvido, participando dos cultos, cooperando no serviço da igreja local é muito importante. Agora o Rema ele vai pavimentar essa estrutura que a grade de aula, né, ela é bem extensa, né? São 7 aulas. São por matéria. 7 dias. 7 dias, de né, aula, de aula, né? Por cada módulo. E na igreja é 50 minutos, né? 40, 50 minutos. Eu quero que vocês dêem uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo aí, né? Pessoas que estão acompanhando esse podcast nos 30 anos. O mundo está vindo com uma velocidade muito grande, com informações de ideologia de gênero, de informações do diabo, a desobediência aos pais, a liderança. E eu queria que você desse uma palavra para esses jovens, para essas pessoas, para essa leviandade que está acontecendo em algumas igrejas por aí. Que você pudesse dar uma palavra a respeito do Rema para essas pessoas. O Rema ele funciona mesmo, né, como esse lugar que vai trazer uma blindagem no coração
de quem estiver sujeitos, de quem se submeter a essa palavra, né? Se, como pai, eu vejo o Pedro hoje tem 12 anos, eu já fico visualizando o tempo em que ele vai ter a idade para poder estar na escola. Aham. Enquanto isso, eu vou trazendo os ensinos bíblicos que são necessários para que ele se mantenha protegido dentro de casa. E nós sabemos que o mundo, né, o diabo tem trabalhado de todas as formas para entrar mesmo nas famílias e desestruturar essa base familiar, os laços que nos unem, né, nos mantém conectados como família, e desvirtuar mesmo, né, corromper a mente e o coração de todos nós, dos nossos filhos em particular, mas de muitos adultos também. Sim, sim. Então, o Rema, esse ensino estruturado que vai criar em você essa convicção necessária para se manter bem. E sabe, Abraão, eu sei que o diabo tem procurado trabalhar muito, né? O diabo tem feito hora extra, né? Mas é importante também que a gente não tenha medo do que está acontecendo. Sim. A gente tem visto muita coisa tentando entrar nas escolas, nos lares, mas a gente não deve ter medo, não. A gente deve ter segurança no que nós conhecemos. A gente tem que ter segurança com o que a gente aprende, segurança na palavra, saber que esses princípios vão funcionar, e a gente precisa somente estar firmado neles. O medo, na verdade, é uma porta que pode comprometer a nossa fé, né? Que pode corroer, trazer rachaduras para a nossa fé. Então, a gente vai combater essas iniciativas do diabo com a palavra. A palavra está acima deles. Na nossa vida, na nossa família, e com certeza a gente vai colher os frutos disso. Uau! Para a gente finalizar, Clícia quer falar sobre esse ponto aí? Dá um conselho para o jovem. Uma das coisas principais que o Rema faz, que é o resultado da palavra na nossa vida, é a renovação da mente. Trocar um pensamento errado por um pensamento certo. Então, o Rema, em todos os módulos, não importa o assunto do módulo, ele está mudando a nossa visão, a nossa percepção sobre nós mesmos e sobre o mundo. Então, essa cultura de ideologia de gênero e tantas outras que tem, que está tão forte, tão acesa nos jovens e dos adultos também, o Rema, ele vem para trazer preservação. Porque na medida em que eu vou colocando a palavra no lugar daquilo que está errado, eu vou tendo a visão correta daquilo que Deus realmente pensa a nosso respeito, a respeito da humanidade e da família. Então, o Rema, ele é um fator de proteção para as famílias. Eu diria para alguém que possa estar vivendo uma situação de algum tipo de conflito, eu falaria, faça o Rema e a sua família também. Na medida em que a minha família está mergulhada na palavra, a minha família está envolvida na palavra, eu estou protegendo, eu estou blindando a minha família, fechando as portas para que o diabo não entre na minha casa. E nós precisamos tomar o cuidado e ser esses guardiões, né? O que a gente fala lá em casa com as crianças. Nós somos os guardiões da nossa casa. E é a palavra que vai nos ajudar. Show. Para finalizar, fazer um ping-pong. Bem rapidinho, tá? Isso é bom de ping-pong? Mais ou menos. Você é melhor. Você é campeão. Então, para você e para você. Rema, uma palavra. Transformação. Rema, para você. Escola de Ministros. Aperfeiçoamento. Escola de Ministros. Desenvolvimento. Escola de Missões. Impulso. Escola de Missões. Mudança. Bom demais. Pessoal, foi um tempo maravilhoso, foi muito bom estar com eles aqui. Eu sei que talvez você está mandando perguntas aí, depois nós vamos responder para você, mas foi um tempo de crescimento, viu? Muito obrigado. Deus realizando o sonho de estar perto de vocês. O sonho é nosso, viu, Abraão? De frente com o Renato e Clícia. Oh, que maravilha. Se eu soubesse, eu tinha vindo de chapéu também. Só não falei que podia. É porque eu tô tão estranho, eu tenho que botar um chapéu. Você é mais bonito, cara. É estiloso. Ei, dá uma saudação final aí, de agradecimento aí, falando com o pessoal, Clícia e Renato. E a gente termina aí. Um beijo no coração de vocês, pessoal. Amém. Queridos, foi maravilhoso estar com vocês e poder ter esse tempo aqui para falar da escola e testemunhar um pouco do que a escola tem potencial para produzir.
O que a gente está falando, queridos, ainda é pouco, perto do que você vai experimentar. Pode ter certeza que 2023 seja o seu ano, o ano da sua transformação, o ano da sua mudança, o ano do seu crescimento, o ano de sinalizações divinas para coisas maiores e melhores Amém. que você ainda não experimentou, mas que a palavra Concordo. vai produzir em você. Então, queridos, com certeza nós temos a maior expectativa de encontrar você em uma das salas de aula do Rema, em qualquer lugar do Brasil e até de outras nações, caso onde você esteja, né, tenha uma escola perto de você. E seja ricamente abençoado, queridos, Uau. com os projetos que Deus tem, abraçando a visão que Deus tem para a sua vida, porque certamente ela vai levar você a lugares melhores, a uma experiência de vida, uma experiência com Deus muito Sim. melhor do que tudo que você já imaginou. Sim. Amém. Glória a E Deus. aí, Clícia? E eu queria falar com você que já fez a escola, que já fez o Rema. Nós precisamos ser divulgadores dessa escola, gente. Nós precisamos falar dela para as pessoas, incentivar, ser mantenedores de pessoas. Eu incentivo você a todo ano se desafiar a ser mantenedor de alguém, a ajudar alguém a fazer o Rema. Querido, porque o nosso mundo, ele vai melhorar na medida em que as pessoas estiverem cheias da palavra e do Espírito Isso. Santo. Então, se a gente está inconformado com esse mundo, nós sabemos que é porque ele precisa mais ainda da palavra de Deus. Quanto mais pessoas conhecedoras da palavra, melhor nós vamos ter o nosso contexto, a nossa família vai melhorar, o nosso trabalho, onde quer que a gente esteja, vai melhorar por causa da palavra. Então, o mundo pode ficar pior, mas nós não precisamos ficar. Então, eu incentivo você, seja um divulgador dessa escola, queridos. Vamos encher esse Brasil e o mundo de Isso. pessoas cheias da palavra palavra da fé. revelada. Em nome de Jesus. Amém, gente. Obrigado. Tchau, tchau. 30 anos de Rema mudando e transformando vidas. A sua vida vai ser transformada também. Beijo. Wait, wait, wait.